Este programa é livre para todos os públicos. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Vou me apresentar, porque dos padres, acho que só eu não falei meu nome, né? Então me chamo Padre Jusemar. Eu também sou salvista. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta tarde, nesta Santa Missa. Também a paróquia Nossa Senhora Aparecida do Grajaú, estão por aí, não? Esqueci de alguns. Também a Nossa Senhora, ou melhor, Santa Catarina de Alexandria, também. Enfim, todos vocês sejam muito bem-vindos. E aqueles que nos acompanham também pelo sistema Canção Nova de comunicação. Pedreira, né? Aparecida Pedreira, pronto, me corrigiram aí, viva! Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é muito breve, mas ao mesmo tempo nos fala tanto ao coração. Quando eu rezava com esta palavra, uma coisa me chamava a atenção. Essas pessoas que levaram as crianças para que Jesus as abençoasse, foram inspiradas por Deus. Porque através daquele gesto de levar as crianças até Jesus, nós recebemos do Senhor um ensinamento maravilhoso. Talvez se aquelas pessoas não tivessem levado aquelas crianças a Jesus, nós não teríamos recebido este ensinamento do Senhor que, por outro lado, tem os discípulos que parecem querer impedir as crianças de chegarem até Jesus. As pessoas são inspiradas a levar as crianças para que Jesus as abençoasse, e os discípulos, querendo proteger o mestre, começam a proibir as crianças, e aí Jesus precisa intervir na situação e dizer aos discípulos: olha, deixai as criancinhas virem a mim, não as proibais, porque delas é o reino dos céus. E aí também, quando eu rezava, eu ficava pensando, mas olha só que coisa interessante, no capítulo anterior, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 5, Jesus já tinha falado que o reino dos céus é das criancinhas. Se nós olharmos lá em Mateus 18, do versículo 1 ao 5, vai dizer assim: naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criancinha, postou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não mudardes e não vos converterdes como as crianças, não entrareis no reino dos céus.
Aquele, pois, que se fizer pequeno como esta criança, eis o maior no reino dos céus. Que coisa interessante, porque o próprio Jesus no Evangelho, quando os discípulos fazem esta pergunta, quem é o maior no reino dos céus? Ele chama o próprio Cristo, aquela criancinha, e começa a ensinar os discípulos. E logo depois, um acontecimento semelhante, não mais Jesus chama as crianças, mas as pessoas as levam a ele, e os discípulos querem proibir. Em outras palavras, os discípulos não estavam compreendendo a profundidade do ensinamento de Jesus. E a gente até compreende porque a criança naquele momento, na cultura judaica, não era valorizada. Assim também como as mulheres. Contava-se apenas os homens. E Jesus faz questão de chamar as criancinhas, e no grego a palavra paidion, que está em grego, que significa criancinhas, não é um bebezinho, mas são crianças por volta de 6, 7 anos, 5 anos, ou seja, crianças que já andam, que falam, que compreendem aquele que está chamando-as ou abençoando-as. Mas por que Jesus ele quer que nós sejamos como crianças? Por que Jesus quer que nós aprendamos das crianças para ganhar o reino dos céus? Duas coisas ao menos importantes. Jesus quer nos falar hoje da nossa filiação divina. Somos filhos. Depois ele quer nos ensinar que a criança é aquela que confia no seu pai. Porque a criança na época de Jesus, ela tinha esta confiança profunda no seu pai. Talvez hoje, pelas feridas das famílias, quando nós falamos que a criança confia no pai, nem sempre é assim. Mas naquela época, a criança confiava totalmente no pai. De modo que o pai estando por perto, ela se sabia filha daquele pai e confiava naquele pai profundamente. E Jesus está dizendo, olha, se nós não nos colocarmos como filhos deste Pai que nos ama, e não renovarmos nele a nossa confiança, nós não entraremos no céu. E é muito interessante perceber isto, que eu estou dizendo que desta filiação, porque São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, ele vai nos dizer assim, a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. E o próprio Senhor, ele vai nos mostrar que não só ele convida os discípulos a serem crianças que se colocam diante do Pai com confiança porque são filhos, mas o próprio Cristo fará isto. Se nós olhamos em Marcos, no capítulo 14, dos versículos de 35 a 36, quando Jesus estava no momento doloroso da sua entrega ao Pai pela humanidade no Horto das Oliveiras, ele vai dizer, Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Entretanto, não o que eu quero, mas o que tu queres. E é muito interessante porque este Abá, no aramaico, era dito apenas pelas crianças quando se dirigiam ao pai biológico. No Antigo Testamento nós não vamos encontrar esta expressão e pelo contrário, para o judeu, esta expressão Abá, Pai, se dirigindo a Deus, seria até mesmo um desrespeito. Seria uma falta de respeito se dirigir a Yahvé, ao Pai Celestial, com este termo Abá em aramaico, traduzindo Pai. E Jesus ele reza diante
do sofrimento profundo da sua entrega, onde ele vai suar sangue, onde o Evangelho vai dizer que ele vai se prostrar por terra diante daquele momento onde ele carregava sobre si o peso da humanidade pecadora, e ele clama o Pai e o chama de Abá, para mostrar que ele mesmo se coloca ali como filho que confia no Pai. Era doloroso para ele aquela entrega, mas porque Jesus se sentia profundamente amado pelo Pai, e ele era filho, um com o Pai no Espírito Santo, ele se entrega profundamente em confiança. E aqui está o segredo de Jesus no Evangelho de hoje. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser veterinário fazendeiro. Esse sonho ficou só no desejo, né? Depois Deus me chamou à vocação consagrada, sacerdotal. Mas eu me lembro que numa festa do peão, quando estava lá na minha cidade, uma vez por ano tinha, eu estava num cavalo, eu era menino. Não vou falar que eu era pequeno, porque vocês estão vendo aqui que a estatura é baixa. Mas quando eu era, não, pequeno não, mas quando eu era bem criança, eu me lembro que eu me aproximei do palanque para pegar um troféu, porque eu tocava berrante. Olha que chique, né? Melhor berranteiro da festa lá do peão. Olha só, tem o troféu lá em casa. E quando eu fui pegar, eu me lembro que o cavalo empinou e eu estava caindo, meu pai veio correndo e me segurou. O pai está sempre por perto, olhando pelo seu filho. E eu me lembro que quando meu pai estava por perto, eu sempre tinha confiança, porque eu sabia que ele estando por perto, ele ia me defender, ele ia me proteger, e eu precisava me lançar nos desafios. E quando Jesus hoje está dizendo que nós precisamos ser como crianças, você precisa tomar posse de que você é um filho amado do Pai. E tomando posse de que você é um filho, uma filha amada do Pai, você precisa se lançar em confiança. Porque eu fico me perguntando se o meu pai terreno, que graças a Deus eu tive um pai e tenho maravilhoso, se tantos pais neste mundo, você aqui também, puderam nos defender, puderam nos proteger, e mesmo aqueles que talvez não tiveram uma boa experiência com o Pai, muito mais o Pai Celeste é aquele que nos quer como filhos e que nos quer na confiança. O Papa Bento XVI, naquela trilogia maravilhosa que ele escreve sobre Jesus de Nazaré, no segundo volume, quando ele vai falar da entrada de Jesus em Jerusalém até a sua ressurreição, ele vai comentar algo muito bonito, parafraseando um pensamento de Joaquim Jeremias, onde ele vai dizer assim: na literatura judaica de oração, não existe qualquer prova da invocação Abá dirigida a Deus. A palavra Abá pertence à linguagem das crianças. É o modo como em família a criança se dirige ao pai. O que nós estamos falando. É o modo para expressar a sensibilidade da criança para com o pai. E nesse momento era uma coisa nova e inaudita que Jesus ousasse dar este passo. Porque se no Antigo Testamento em nenhum momento, nenhum profeta, nenhum patriarca, nenhuma rainha, nenhum rei se dirigiu a Deus chamando-o de Abá, o Filho de Deus agora o chama de Abá, porque ele se coloca diante do Pai como um filho que depende completamente da vontade do Pai. E este clamor de Jesus, que se faz criança, que se faz filho na profundidade da sua existência, numa confiança plena e total ao Pai, nos demonstra o que pode nascer do coração de uma pessoa que se estreita nos relacionamentos profundos com Deus.
Porque quando eu me sinto filho, quando eu me renovo na confiança, estamos num tempo difícil, saindo de uma pandemia, saindo de um momento difícil, mas ou nós cremos na palavra de Deus que nos diz em São Paulo, na carta aos Romanos, nem a nudez, nem a espada, nem o perigo, nem a angústia, nada poderá nos separar do amor de Cristo, ou nós não cremos. Mas para crer, para confiar, eu preciso me sentir e tomar posse na certeza de que eu sou um filho amado. Padre, mas eu não tive uma boa experiência com o meu pai e por isso eu não consigo me relacionar com o Pai Celestial de uma forma livre. O Senhor pode te curar nesta Santa Missa. Olhe para a cruz de Cristo e veja no derramamento do seu sangue o transbordamento do amor do Pai por você e seja como uma criança. Porque o maior mal do ser humano, do mundo moderno, do século, do nosso tempo atual, é que o homem de hoje deixou de ser criança. Aqui nós não vamos nem falar da realidade da pureza ou da impureza, porque nós precisaríamos de um tempo longo para falar sobre isso, mas o homem deixou de confiar em Deus para confiar em si mesmo. Deixou de confiar neste Pai que deu seu Filho no altar da cruz para nos salvar e confiar nas suas próprias capacidades e projetos. E de repente, quando o homem faz isso, ele cai numa frustração profunda, porque ele percebe que ele não consegue realizar os seus projetos fora da presença e do relacionamento filial com o Pai, em Cristo, no Espírito Santo, numa profunda confiança. São Paulo vai também nos dizer em Romanos 8,15: porquanto não recebemos um espírito de escravidão para vivermos ainda no temor, mas recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abá, Pai. Quando você estiver no momento mais difícil da sua vida e você se colocar diante de Deus como uma criança e gritar ao Pai, Abá, Pai, o céu se abre para se derramar em graça sobre a sua vida, sobre a sua família. E aqui nós vamos para um gesto concreto. Não tem como ser filho, não tem como crescer na confiança sem amar a igreja. Nós católicos somos filhos da igreja, fomos batizados, fizemos a primeira Eucaristia, fomos crismados. Aqueles que são casados receberam o sacramento do matrimônio na igreja. Eu que sou sacerdote, recebi há 14 anos o ministério sacerdotal pela imposição das mãos do bispo como sucessor dos apóstolos. Por isso nós católicos precisamos nos colocar numa posição filial diante da igreja, porque não tem como ser filho deste Pai que nos ama, se não nos colocarmos também como filhos da igreja e confiar. E como que nós nos colocamos como filhos da igreja? Como que nós nos colocamos num voto e num gesto de confiança, adorando o Santíssimo Sacramento? O nosso Kairós hoje nós estamos falando, somos curados pela Santíssima Eucaristia. Se você quer experimentar este amor do Pai, se você quer crescer em confiança e se tornar como uma criança, você precisa amar a igreja e dedicar um tempo do seu dia ao Santíssimo Sacramento, mesmo que a sua vida seja corrida. Não falte a missa aos domingos por nada. Porque na Eucaristia eu encontro o amor do Pai por mim, que se derrama por meio do Filho, na força do Espírito Santo. Muitos católicos hoje deixaram de amar a Eucaristia. Muitos católicos hoje deixaram de amar a palavra de Deus, de amar a Eucaristia, e porque não amam mais a Eucaristia, não confiam em mais nada, nem na própria vida, nem na própria família, nos relacionamentos. Nós precisamos, irmãos e irmãs, saber que só as crianças vão adorar Jesus no Santíssimo Sacramento.
Porque quem é adulto, quem se sente grande, quem se sente preparado, quem se sente resolvido, não adora Jesus eucarístico. Só adora Jesus eucarístico aqueles que se colocam como crianças, se ajoelham, se prostram como Jesus no Monte das Oliveiras e clamam diante da Eucaristia: Abá, Pai. Senhor Jesus eucarístico, eu estou aqui diante de Ti para colocar os problemas da minha família. Eu estou aqui para colocar esta enfermidade diante da Tua presença. Eu estou aqui para colocar o meu desemprego, mas eu me prostro diante do Senhor, e porque eu sou filho, porque eu sou criança, eu quero renovar a minha confiança diante da Tua presença. Padre, mas a minha vida é corrida. Eu sei, meu irmão, minha irmã, mas aqueles que se sentem como criança, aqueles que são filhos, precisam se colocar diante do Cristo eucarístico e provar dele o amor profundo do Pai. Eu digo para vocês, nos momentos mais difíceis da minha vida, seja no meu sacerdócio, seja na minha missão, todas as vezes que eu me prostrei diante da Eucaristia, como Jesus no Horto das Oliveiras se prostrou diante do Pai, suando na agonia da paixão, e clamei ao Pai: Abá, Pai. Eu senti uma força diferente, eu senti uma graça diferente. E a Igreja Católica, nós católicos, precisamos colocar novamente no centro da nossa vida Jesus Eucaristia, porque é por Ele que nós seremos curados. Muitos pregam que Jesus está vivo, muitos pregam que Jesus está ressuscitado, mas aonde Ele está? Para nós católicos, Ele está ali no tabernáculo. Toda a igreja que você entra, que tem aquela luz vermelha, simboliza naquela luz que brilha vermelhamente, que ali está o Cristo eucarístico. Mas só faz isso aqueles que são crianças. Porque confia. Porque se sabe filho. São João Paulo II, estou indo para o final. Numa mensagem na Basílica de São Pedro, depois que ele voltou de uma visita apostólica em 83, da Espanha, ele vai dizer: a Eucaristia é a fonte de toda a vossa vitalidade espiritual e apostólica, porque com a vossa atitude de adoração, aprofundais na fé, na esperança, na caridade. E ele vai dizer: a adoração é um serviço iniludível da igreja. Vós, ao adorar de Jesus sacramentado, cumpris na igreja a recomendação que o apóstolo fez a cada um de nós, de orar sem cessar, imitando o mestre que passava a noite inteira em oração. Eu vou dizer uma coisa aqui, não é o correto 100%, mas se você não pode durante o seu dia, porque você trabalha muito, ir a uma igreja, nem que for para ficar 5 minutos lá, não importa o tempo. Você que é do interior, talvez para nós que somos de São Paulo é mais complicado, mas para você que é do interior, a igreja fica pertinho da sua casa, você vai levar o seu filho na escola, você sai do horário de trabalho, passa lá, se dobra diante de Jesus e diga: Senhor, eu estou aqui como uma criança, porque eu me sinto filho e eu quero me renovar em confiança. Mas se você nem isso pode fazer da sua casa, você pode acessar pela internet, por exemplo, uma adoração perpétua. Hoje nós colocamos no YouTube adoração perpétua e aparece lá Jesus sacramentado. Se lá do seu quarto, com isso eu não estou dizendo que você não precisa mais vir à missa, não. Com isso eu não estou te isentando de participar da missa aos domingos, de fazer a sua adoração diante do tabernáculo, não. Mas aqui eu estou dizendo para aquelas pessoas que realmente estão impossibilitadas. Se lá no quarto, a alta hora da noite, no cansaço, ela abrir o seu notebook para
não ver coisas erradas, mas colocar lá adoração perpétua, e aparece Jesus na tela, no Santíssimo Sacramento, e ali você ficar 5, 10 minutos, dizer para Ele: Senhor, receba as minhas angústias, receba a minha família, receba os meus problemas, receba as minhas dores, e eu quero, como o Senhor, no momento da tribulação, me fazer como criança e clamar: Abba, Pai. Eu tenho certeza que uma graça especial vai acontecer na sua vida. Amém? Fica de pé. Somos filhos e precisamos confiar. Diga para quem está ao seu lado: você é um filho amado. Você é uma bênção. Você é uma maravilha. Mas você precisa se colocar como filho. Você precisa confiar. Mas aonde que você adquire confiança? Diga aí para a pessoa: aonde você adquire confiança? Participando da Santa Missa, dos sacramentos, e aprendendo a adorar Jesus, que é a sua maior riqueza. Levante seus braços assim comigo e repita assim: Senhor Jesus, nesta tarde, eu quero, na força do Teu Espírito, me fazer lembrar a mim mesmo, que eu sou filho amado. E só uma criança pode saber que é amada pelo Pai. Não importa o que me aconteceu, Senhor, mas eu quero hoje, mais uma vez, renovar a minha confiança, de filho, de filha. Eu quero, ó Pai, renovar nesta tarde a minha filiação, recebida no batismo, por meio de vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. E eu quero crescer em confiança, porque a criança confia no Pai. Sabe que nos perigos de cada dia, o Pai estará sempre ali para socorrê-la, para protegê-la, para ampará-la. Mas eu quero, ó Pai, como criança, crescer como filho, crescer em confiança, aprendendo a ser um adorador de Jesus Eucaristia. A Eucaristia é a coisa mais bela que a igreja tem. Levante seus braços e vai orando no Espírito Santo. Vem, Senhor, renovando o nosso coração nesta tarde. Aqueles que nos acompanham, meu Deus, pelo sistema Canção Nova de comunicação, ensina-nos a ser filhos para alcançarmos o reino dos céus. Ensina-nos, Senhor, a confiar. É preciso confiar diante das tribulações, diante dos sofrimentos da vida, porque o Senhor é o nosso Pai. E eu quero, como filho, ó Pai, me aproximar do Teu Filho Eucarístico no tabernáculo da minha paróquia, da minha comunidade. E se porventura não tem nenhum jeito de eu Te adorar no tabernáculo presencialmente, eu quero Te adorar, nem que seja, em último caso, virtualmente. E eu quero pedir nesse momento, vai derramando, Senhor, um espírito de adoração sobre nós. Vai derramando, Senhor, o Espírito que vai renovando o nosso coração na filiação e na confiança. E uma filiação e uma confiança que cresce, que se aprofunda todas as vezes que nós prostrarmos o nosso joelho diante de Jesus Eucaristia. E no momento da dor, no momento das lágrimas, no momento da angústia, clamar a Deus: Abba, Pai.
e a porta do céu se abrirá, as graças se abrirão e se derramarão sobre nós. Vai orando, meu irmão, minha irmã. Vai pedindo ao Senhor, concluindo este momento, que o Senhor nos renove. Você que não tinha mais confiança em nada, você que achava que a sua vida não tinha para onde caminhar mais, renove a sua confiança de filho e peça a Deus um espírito adorador. Você, homem, seja um homem adorador, um pai de família adorador, uma mulher adoradora, um jovem adorador, porque na adoração você se coloca como filho e o próprio Espírito de Deus te renova em confiança. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Isso, cante para terminar, cante com seu coração. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Levanta seus braços, cante, Abba Pai. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Princípio, agora e sempre. Amém.